Oi, eu sou Emanuel e esse vídeo é para saber sobre Bourdieu e a sua teoria social. No vídeo também existirá um paralelo sobre o rendimento escolar, já que, associado à sua teoria, é possível fazer essa relação. Então vamos lá. Foi um francês conhecido mundialmente, seu nome Pierre Félix Bourdieu, nascido em Denguin, dia 1º de agosto de 1930. Seus estudos iniciais foram na própria cidade, mas ele se mudou para Paris e entrou para a Faculdade de Letras, cursou filosofia, se graduou em 1954. Entre os anos de 1958 e 1960, foi professor assistente na colônia francesa em Argel, onde também ele prestava serviços militares. Voltando para Paris, ele se tornou mais uma vez assistente, até se tornar secretário-geral em 1962. No campo da sociologia, Bourdieu se dedica à área da educação, cultura, política e outros assuntos, mas o nosso foco é voltado à educação. Entre os anos de 1960 e 1980, foi de grande importância para o pensamento crítico sociólogo. Ele entendia que a sociologia deveria explicar a sociologia, em sentido de que o sociólogo não possui todo o conhecimento acerca do mundo social, ou seja, nem sempre existirá uma resposta plausível para determinada situação em algum meio social. Devido às ideias propostas, às suas aulas, pensamentos, teorias, foi levado a trabalhar em grandes universidades, como a de Harvard, Chicago e o Instituto Max Planck de Berlim. Aos 51 anos de idade, em 1981, ele ocupou a cadeira de Sociologia no Collège de France e inaugurou a sua aula com uma crítica sobre a formação do sociólogo, que teve como título Sociologia da Sociologia. Ele é tido como referência da antropologia e sociologia na sua época e nos dias atuais. Em 2002, dia 23 de janeiro, em Paris, ele faleceu. Como ele estava de serviço militar na Argélia, ele aprendeu um pouco de árabe e berebere. Depois aperfeiçoou isso na Escola de Línguas em Paris, na mesma época em que estudava estruturalismo de Levi-Strauss e era professor da Universidade de lá. Esse tempo foi útil para a realização de um trabalho de campo. Quando ele teve de voltar a Paris, conseguiu ser assistente mais uma vez, logo se interessou e leu, entendeu e ministrou cursos sobre Durkheim, Weber, Karl Marx, Schultz e Saussure. E ainda consumia conteúdo sobre antropologia britânica e sociologia norte-americana. Durante isso, ele continuava analisando seus trabalhos de campo realizados nessa época. Já como diretor de estudos e com auxílio da Fundação Ford, ele treinou e reuniu acadêmicos, estudou e investigou por mais de 30 anos sobre relações entre cultura, poder e desigualdades sociais. Desse modo, ele vai migrando de uma maneira cautelosa da antropologia para a sociologia, com traços de estudos claros sobre o sistema educacional e a sua estruturação. De certa forma, o que a gente tem até agora é um professor muito capacitado que foi a fundo em uma causa, no caso, a causa social. Mas vale a pena colocar em questão o porquê disso. Podemos entender que agora eu vou parafrasear um trecho de um artigo em referência. A vivência imediata das dolorosas realidades das guerras travadas pela França contra o nacionalismo argelino mudou o destino intelectual de Bourdieu para sempre. A experiência despertou seu interesse pela sociedade argelina de um ponto de vista político e científico e promoveu na prática a sua conversão da filosofia para a ciência social. Ou seja, a gente chega num ponto em que, de fato, o entendimento da estruturalização de uma sociedade vai entrar em choque com a educação. Isso porque existe esse entendimento inato e coerente de que, quanto mais pobre uma sociedade, menos recursos ligados à educação é acessível. Fazendo então essa ligação aos estudos de Bourdieu, fica claro que, para ele, a escola é um espaço de reprodução de estruturas sociais
e de transferência dessa reprodução de uma geração para outra. É nela que o legado econômico da família se transforma em capital cultural. Ao mesmo tempo, quanto maior o acesso a um certo grau de ensino, menos ele é valorizado como capital cultural. Olha só, para que fique claro, Foucault acredita na ideia de que a loucura é um legado social, ou melhor, um fato de cultura ligado intrinsecamente à sociedade. Para Weber, existem 4 tipos de ações em que, entre uma delas, é a estratificação social, que é um problema generalizado, entendendo que muitas pessoas se mantêm indiferentes às desigualdades de classes. E para Karl Marx, existe um eterno conflito entre as classes sociais. Ou seja, 3 dos grandes maiores pensadores que Bourdieu estudou, entendeu e deu prosseguimento aos seus estudos, faz com que esse estudante, que também é um professor, entenda esses conceitos a fundo, misturando isso e colocando pitadas de registro prático, como foi o caso de Bourdieu. A gente tem então um legado que é deixado, que equivale a todo esse estudo muito aprofundado, chegando a uma conclusão clara. Para Bourdieu, a família, a escola e o meio não só reproduzem as desigualdades sociais, mas também vão legitimar inconscientemente a reprodução. Ou seja, são aparelhos de dominação. A desigualdade não é uma única coisa ou outra, é tudo isso junto. É o sistema, é um campo. A vida social é governada pelos interesses específicos desse campo. Ela é regida pela crença sobre o que vale, tanto no sentido do que tem valor, isso é, o que constitui o capital específico do campo, como no sentido do que é válido, o que vale nos termos da regra do jogo do campo. Cada campo tem um interesse que é fundamental, como todos os agentes. Esse interesse está ligado à própria existência do campo, no caso é a sobrevivência. Está ligado também às diversas formas de capital, ou seja, aos recursos úteis na determinação e na reprodução das posições sociais. A determinado ponto é possível entender que, para ele, o conflito se gera no meio de um desses campos, ou seja, no centro, como no campo matrimonial, cultural, social ou educacional, que é onde eu quero chegar. Em todo campo, a distribuição de capital é desigual, o que implica que os campos vivam em permanente conflito, com os indivíduos e grupos dominantes procurando defender os seus privilégios em face do inconformismo dos demais indivíduos e grupos. As estratégias mais comuns são as centradas na conservação das formas de capital, no investimento com vistas à sua reprodução e na sucessão, com vistas à manutenção das heranças e ao ingresso nas camadas dominantes. Ou seja, sobre isso tudo, existe a desigualdade dentro de onde existe uma desigualdade. Isso fica bem claro. O raciocínio da teoria social de Bourdieu pode ser uma caixa de Pandora, mas aqui a conexão feita em relação à educação é só para deixar claro que ainda existe também muito a ser melhorado no sentido educacional, desde os miúdos problemas. Por exemplo, dentro de uma pequena secretaria de escola, em que pode existir um conflito hierárquico. De todo modo, isso afeta a educação indiretamente e vai gerar grandes riscos futuros e progressivos, vai atrasar o lado de quem precisa realmente ser beneficiado. Agora fica com as referências. Obrigado por assistir o vídeo e não esquece de beber água, porque beber água é muito importante.